É isso aí, salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga. Fala aí, minha galera, bem-vindos ao canal Um pouco de tudo. Eu sou o professor Pablo Jamilk. Eu sou o professor Júlio Reiser e a gente tem uma regra implícita. O dono do celular que está sendo gravado sempre começa saudando, né? Por isso que às vezes é o Pablo que começa, às vezes sou eu que começo a É isso aí. E o mais importante para você saber, esse é o nosso canal que a gente usa para discutir, falar sobre qualquer assunto, falar sobre as polêmicas, as notícias, dar sugestão de livro, de filme, de música, fazer piada, enfim, é o canal que não possui compromisso com uma temática, um eixo temático em si. E o legal é o seguinte, é que esse canal Um Pouco de Tudo também é seu. Você também pode usar o espaço dos comentários para sugerir temas de vídeo, para sugerir temas que você queira que seja abordado. Basta você deixar no seu comentário aí e não esquecer também de curtir, de fazer sua inscrição, acionar o sininho para a gente poder, para o YouTube poder notificar você dos vídeos novos. A gente faz um vídeo de humor, de tudo, e hoje um tema diferente dos que a gente vem postando, né? Na verdade, a gente está inaugurando aqui uma tradição. Toda quinta-feira vai ter recomendação de livro, dica de livro, sugestão de leitura para você. Exato. Então hoje nós vamos fazer a indicação de livros, nós vamos falar de alguns livros que realmente foram importantes para a formação do que hoje nós somos e falar um pouquinho de um ou outro aí para a galera ficar curiosa e, né, quem quiser ter interesse. O esquema legal é esse, a gente recomenda alguns, pinça ali um ou dois, dá uma explicada, fala um pouco do contexto do livro. Porque os livros são variados. Por exemplo, eu se tivesse que falar um livro assim, um livro que eu gosto muito, você gosta de uma coisa de histórias, por exemplo, que envolvam um romance de cavalaria, algumas coisas medievais e ao mesmo tempo uma coisa engraçada e uma ironia muito grande, o Don Quixote. Don Quixote, de Miguel de Cervantes, é um livro assim que me encanta, é um livro de cabeceira e é um livro que eu li várias vezes e eu amei esse livro desde o primeiro momento. E foi um livro assim que eu dava muita risada por causa das figuras, né? Tanto do próprio Don Quixote, o Sancho Panza, aquela coisa de você colocar o cavaleiro da triste figura, dentro de uma linha muito imaginária, muito doida. Lembra quando você foi lá em casa e você viu o Don Quixote? O Don Quixote. Então, aquele livro, olha que loucura. A Espanha, o governo espanhol, financiou a a impressão de 1 milhão de exemplares do Don Quixote por causa da comemoração do centenário da obra. E aí eu consegui comprar esse livro, eu só paguei o frete. Eu sei, é a segunda vez que eu tô ouvindo isso eu tenho a edição aquela luxo, né, com a capa verde e tal, com as margens douradas, e é muito legal, porque assim, você pega o Miguel de Cervantes fazendo, na verdade, ele dá uma zoada, né, cara? Ele zoa os romances de cavalaria, aquela coisa de, sabe que você está acostumado de herói que vai. Pra você ter uma ideia, o Don Quixote vai tentar, ele vai visitar umas distintas senhoritas, achando que elas são princesas, quando na verdade elas, né, tem aquela reputação não tão ilibada. Faz uma confusão, ele acha que moinho de vento é dragão, ele tá doidão. Pra você sacar, basicamente, né, você vai pensar assim, porra, mas por que é um clássico esse livro, né? Talvez para você, brasileiro, você não saque tanto, porque o nosso país não teve romance de cavalaria. Exato. E não teve um passado histórico de nobreza das histórias de cavalaria, certo? Mas isso houve na Europa. E houve Cara, isso é um traço cultural distintivo fantástico da Europa. Quando Miguel de Cervantes escreve uma obra desconstruindo a imagem do cavaleiro, do romance de cavalaria, ele acaba criando um clássico porque é uma espécie de literatura comediográfica. Exato, e ele coloca assim, aí junto com esse nobre, esse, né, Don Quixote de La Mancha, vai acompanhado, vai o seu auxiliar, digamos assim, que é aquela figura bem pitoresca mesmo, é uma figura desqualificada do ponto de vista nobre, mas é o cara que tem a noção da realidade. É o cara que tá vivenciando a realidade. Tipo, aquilo ali é um moinho. Daí, olha o outro aí. Aquilo ali é um moinho. Não é um moinho. Você não tá vendo porque você ainda não é um nobre. E o cara vem, mas ele tá atacando o moinho, ele tá atacando as ovelhas achando que é ladrão. Tipo, é uma coisa assim muito doida, muito legal. Uma distorção da realidade, né, para trabalhar com a fantasia Exato. Da cabeça dele. A fantasia da cabeça dele. E ele vai em busca da Dulcinea de Toboso, que é a grande amada. Ele idealizou, na verdade. Ele tem um amor platônico que Platão acharia exagerado, né? E ele vai em busca de uma mulher que ele viu uma vez só, e ele idealizou ela e ele procura e ele vê. E o interessante é o seguinte, ele é movido por aquilo que realmente ele quer enxergar. Aliás, a literatura é repleta de passagens assim. O cara enxerga a mina uma vez, se apaixona, escreve uma obra para ela, por exemplo, Marília de Dirceu. Exato.
Eu não sei se vocês aí sabiam, mas havia uma diferença de idade grosseira entre Tomás Antônio Gonzaga, né, e o seu affair, que nem chegou a ser um affair. Ele queria se casar com a menina, escreveu o livro para ela, certo? A Maria Doroteia Joaquim de Seixas, né, queria casar com ela, mas não rolou. E assim, não era uma diferença de idade tipo 10 anos. Era uma diferença assim de 30 anos. Aí você fala naquela época o cano, nós estamos falando de Minas Gerais, uma cidade conservadora, um estado, perdão, conservador ainda, que no século XVIII condenava muito isso. Haja visto o fato de que o próprio Tiradentes, né, segundo consta a história, ele estava com uma menina menor de idade na época e tinha criado uma puta confusão. Então você tem uma cidade conservadora. Sim. Os caras escreviam odes gigantescos, né? Aquela coisa enorme assim para homenagear. Não, e você pega lá Marília de Dirceu, ou no poema, na primeira lira, o cara tá fazendo propaganda dele. Sim. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de pastar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Então ele fala assim, eu não sou qualquer um. Exato. Até hoje fazem isso, né? A gente faz primeiro a propagandinha ali e tal. É o Insta? Exato, é o Insta ali. Ele fez fez uma selfie dele, né? Ou então outros casos, você pega Shakespeare, por exemplo, tirando o fato de que muitos contestam, enfim, se existiu, mas você pega, por exemplo, Os Amores Proibidos, o caso de Romeu e Julieta, ou você pega mesmo o Shakespeare como pessoa, ele tinha a necessidade de estar apaixonado para poder escrever. Só que a paixão às vezes não tem ninguém, então vai aquela moça ali da casinha ali, vamos se apaixonar, vou me apaixonar por ela. Por isso que as meninas de reputação não tão ilibada, as personal fucker, elas transitavam por esse meio. Transitavam é um verbo ótimo, é pra isso. Enfim. Você tá ligado que aconteceu a mesma coisa com o Dante Alighieri? Do que? Não, essa não é. Divina Comédia. Da Divina Comédia. O Dante Alighieri se apaixonou por uma menina. A menina era novinha. Sim, que aí ele vai projetar. Sim. Tanto que ela aparece na Divina Comédia. Aparece na Divina Comédia, exatamente. É uma coisa muito louca. Aliás, outra indicação sensacional, que a gente não tinha, a gente não programa isso, tá? A Divina Comédia é muito boa, assim, uma obra sensacional, onde você tem o prazer da companhia não só do Dante, mas também do Virgílio. Né? Do poeta Virgílio. E ele transita pelo inferno, pelo purgatório, pelo céu. E toda a noção que você tem de inferno, de purgatório, aí você tem a ideia de onde que surgiu. E o interessante é que a gente tem aquela banda, né? Que é o daí. O Iced Earth? Isso, Iced Earth. Ele faz as pronúncias foda. A gente vai colocar o título para você, que tem uma obra inspirada nisso. Eu gostei muito. Eu não conhecia. Eles pegaram a Divina Comédia, a primeira parte, o Inferno, e transformaram em uma música. Então, se você já chegou a ler essa obra, você consegue sentir todo o clima de cada círculo do inferno diferente. Essa é uma coisa, assim, é sensacional. Aliás, existe uma curiosidade muito interessante. O Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia para criticar os valores da época. Da mesma linha, da mesma pegada do Cervantes. Né? Isso. E existe aí uma teoria de que o Dante Alighieri estava extremamente mordido com algumas pessoas que, entre aspas, o traíram. E é por isso que lá no último círculo do inferno, onde fica Satã Trismegisto, ele diz que aquele é o círculo dos traidores. Que os traidores vão ser mastigados por toda a eternidade. Do mesmo jeito que o Michelangelo, né? O Michelangelo na Capela Sistina, ele colocou uns desafetos ali, entendeu? Ele coloca... Inclusive, há uma teoria que fala que o Papa Júlio II, que foi um dos grandes desafetos do Miguel Ângelo Buonarroti, ele foi pintado descendo ao inferno, num dos afrescos da Capela Sistina. Era a forma de... Essa era uma forma de mandar um recado pela arte, né? Essa era uma forma de... mas você não falou, você ia falar do teu livro, que eu gostei bastante lá, e a gente acabou falando do... Fomos viajando. Vamos viajando, né? Mas nessa linha também, tem outra obra que eu acho legal, que é uma crítica também, que é o Elogio à Loucura, do Erasmo de Roterdã. Aliás, de Roterdã vem coisas excelentes, os caras tinham um bom gosto, que vem na mesma pegada. Essa pegada de crítica a uma situação, né? De você se rebelar. E o que seria essa loucura? Quais loucuras seriam que deveriam ser mencionadas? Quando a gente fala em elogio, eu acho que ele tá venerando, ironicamente, uma loucura que todos partilhavam, né? Todos eram loucos. Como o poema Ode ao Burguês. Né? Exato. Até a própria construção irônica da obra ali. Um livro que eu iria citar, que esse pra mim, se você me disser assim, cara, que livro você recomendaria pra eu ler porque é massa pra caralho? Bartleby, o Escriturário, do Herman Melville, tá? Mesmo cara que escreveu Moby Dick.
Todo mundo paga um pau pro Moby Dick, porque é uma obra foda, pai e tal, mas não chega perto do Bartleby e o escriturário. A história é mais ou menos assim. Há um escritório de contabilidade e algumas pessoas que trabalham ali. Um chefe, daí são personagens caricatos, né? E um dia chega um rapaz para trabalhar que é o Bartleby. Ele é o cara que fazia tudo rapidinho, fazia tudo antes de todo mundo, ele era o melhor funcionário, ele rendia por todos os funcionários do escritório de contabilidade. E um dia, ele entrou a trabalhar, sentou e não fez nada. Aí o chefe ficou olhando e falou, pô, esse cara não fez nada. Mas beleza, ele produz por todo mundo, ele fica um dia sem fazer nada, 2 dias sem fazer nada, 3 dias sem fazer nada, 1 semana sem fazer nada. O chefe dele chega e fala assim, viu, olha essa pilha de coisa que está em cima da sua mesa, você tem que arrumar isso. Ele fala, eu prefiro não fazer. Hoje está indignado. E aí o cara fala, mas como assim, pai? Começa a bater boca, ele só diz, eu prefiro não fazer. E aí o tempo vai passando, ele não vai trabalhando, o chefe não consegue mandá-lo embora. Um dia ele passa a noite perto do escritório de contabilidade, ele vê que o cara tá lá dentro, o cara tá morando lá dentro, ele fala, ó, você tem que sair daqui, cara, como é que você deixa essa porra aberta? Ele fala, não, eu prefiro não sair. E aí esse livro vai mostrando uma lição de o que acontece quando a pessoa questiona a sociedade. Que é quando você diz assim, eu tenho o meu livre-arbítrio e eu prefiro não fazer como as pessoas estão fazendo. Cara, o livro é de arrepiar. Tipo, e aí, lógico. São rupturas, né? Essa é a ideia. Rupturas. Claro, você não vai fazer isso no seu trabalho, a não ser que você arque com as consequências, né? Mas o gostoso... Aqui nós temos 2 pessoas que já fizeram isso. Exatamente, já fizeram isso e arcam as consequências, só que foi libertador. Entendeu? É então tem coisas que são libertadoras. Às vezes, você não ultrapassa aquele limite com medo de descobrir o que tem além. Com medo de... Porque realmente você acha que tem alguma coisa melhor, mas você tem um receio do que aquilo pode trazer. E essa enxurrada, digamos, de coisas que acontecem quando você contraria uma situação posta, ela realmente muda a sua vida. Muda que você nunca mais vai ser o mesmo. Por isso que livros mudam. E o interessante é você perceber o seguinte, que passam os anos, a internet vem, a informação vem, mas o livro ainda é a fonte original, primária, eu diria, da essência do que é o conhecimento. Tem um vídeo no meu canal, cara, sobre literatura, e eu falo lá que é uma frase muito poderosa, na minha opinião, que é a literatura humaniza o homem. É verdade. É por isso que a literatura é tão importante, que ela te leva, ela te conduz a um ponto de reflexão do qual você não consegue mais retornar. Por isso que pessoas incultas normalmente são grosseiras, são absurdamente limitadas, rudes, questionam e atacam a pessoa, não atacam ideias. Exato. São limitadas nas suas explanações, é típico. Tem um vocabulário mais restrito. Apelando a palavrões. O que a gente está querendo dizer assim, ó, não que as pessoas, não que a gente não está se colocando acima de lugar nenhum, não é isso, mas adquirir cultura te permite ampliar a sua munição. O Platão falava isso, né? Que o contato com aquilo que é belo dirige o seu espírito para o bem. E justamente essa elevação do espírito do conhecimento que a filosofia, enfim, toda a tradição do conhecimento pregava, né? Então isso é importantíssimo. Tá? A gente acabou sendo 2 livros aqui, mas viajamos em outros. Viajamos em vários. Galera, e olha só, o tempo passa muito rápido, a gente se propõe a fazer uma coisa, mas o tempo passa rápido demais. E a gente quer que vocês deixem sugestões aí dos livros e a gente vai continuar. Toda quinta-feira vai ter indicação e vai ser assim. Esse bate-papo hoje foi mais intelectualizado. Não intelectual, né? Foi mais intelectualizado falando para pessoas que certamente têm interesse nesse assunto também. Por isso que você procurou esse vídeo. Se você curtiu, faz o seguinte. Deixa aquele likezão maroto, tá? Se você não curtiu também, tô nem aí. Você pode deixar um dislike, se for o caso. Faça sua inscrição mesmo que você não tenha gostado, porque a gente precisa de você aqui. Exatamente. Ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Diga aí sobre qual livro você gostaria de que a gente comentasse, porque aqui nós estamos na indicação. Pode ser que daqui a pouco a gente comece a fazer algumas resenhas de livros. Exato. Você que precisa, talvez a gente crie método de você ter acesso a essas resenhas. Exatamente. A gente desenrola de alguma forma. Você que está lá na sua faculdade ali, desesperado pelo trabalho acadêmico, precisa de uma ajuda nisso aqui, manda aí também que a gente vai dar um jeito de resolver o seu problema, beleza? Porque aqui você encontra um pouco de tudo. Exatamente, um abraço e tchau. Valeu!